RFI Convida. Márcia Bechara. No dia 26 de setembro de 2017, um artista brasileiro fazia uma performance no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. Era uma performance inspirada na série Bichos, da artista visual Lygia Clark, uma referência mundial das artes plásticas. A performance se chamava La Bête. Dentro da sala, uma amiga de longa data do artista estava presente com sua filha de 4 anos, que, num determinado momento da performance, toca o corpo do artista nu. Esse momento é captado numa foto que, tirada do seu contexto, é levada para a internet e multiplicada e transformada em milhares de ameaças de morte e num linchamento virtual. O RFI convida hoje o artista brasileiro, coreógrafo, escritor, performer, Wagner Schwartz. Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Esse livro que eu tenho aqui nas mãos, A Nudez da Cópia Imperfeita, que você assina, não é o teu primeiro, você tem outros livros, mas esse livro, A Nudez da Cópia Imperfeita, que você acabou de lançar no Brasil, você fez uma turnê pelo Brasil, né, com ele, que você em breve vai estar lançando na França também. Sim. Né, que já vamos dar as datas daqui a pouco. Esse livro conta um pouco dessa história. Essa narração toda que eu falei no início, ela dá um contexto dessa história. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é o texto dessa história? Então, foi interessante você falar que a narração que você faz no início dá o contexto da história, porque é exatamente esse contexto, ele é tratado de forma diferente no livro. É importante que o contexto exista, mas no livro eu falo sobre os efeitos desse contexto, não sobre o contexto. O contexto já está, digamos, mediatizado, revelado, extrapolado em jornais no Brasil e no exterior. Você cita a jornalista Eliane Brum, que diz que no Brasil a ficção está obsoleta. A ficção está obsoleta, só existe realidade. É interessante porque esse livro aqui, que não é apenas um documento, vale lembrar, existe toda uma parte, uma releitura poética e ficcional também de um momento seu e de um momento brasileiro muito importante. Você faz menção às Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro marcador do realismo brasileiro, do que se chama de realismo brasileiro, em 1881, Machado de Assis. E você retoma com a mesma ironia machadiana essa proposta, só que o teu realismo é um hiperrealismo, é esse realismo que a jornalista que você cita fala no início. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eliane Brum foi muito importante, porque para mim e para o desenvolvimento dessa trama, porque no momento em que eu fui atacado no Brasil, eu decidi não falar para nenhuma imprensa. Foi muito interessante o fenômeno de um dia ser, digamos, desconhecido pela imprensa e não ser requisitado pela imprensa, e no dia seguinte as mais importantes veículos de jornais mais importantes do Brasil entraram em contato comigo para quererem me entrevistar. Mas na realidade o que eu imaginava naquela época é que eles não queriam me entrevistar, eles queriam entrevistar o Wagner não existente, quem eu não era. E eu não podia dar entrevista em nome desse Wagner que não existia. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era uma pessoa inventada pela extrema-direita e pelos seus seguidores. Então, eu não podia falar por ele, eu só podia falar por mim. E naquele momento eu estava completamente machucado. Eu não conseguia dar entrevista. Vamos lembrar, você foi vilipendiado, né? Você foi linchado virtualmente. A cena foi completamente tirada do contexto em que ela existia e ela foi disseminada
em todo o país e fora do país, porque a gente teve ecos disso até aqui fora. Você foi acusado de pedófilo, de usurpador, de artístico, de anticristo, de todos os tipos de nomenclaturas um pouco duvidáveis que a extrema-direita em ascensão no Brasil naquele momento pudesse. Isso deixa traços no corpo, né? Eu imagino. Foi uma violência muito grande. Ao mesmo tempo, uma das frases do Ingmar Bergman, do cineasta sueco, ele diz assim: é a possibilidade, é a sombra da morte, eu estou falando como os franceses, é a sombra da morte que dá também um relevo para a vida. Você transforma isso numa vida gigantesca, né, nesse livro. O Wagner Schwartz, que foi inclusive noticiado nos jornais brasileiros como morto, você reinventa essa pessoa também nesse livro. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse processo. Sim, o que aconteceu, ainda pegando a linha da Eliane Brum, foi que ela entrou em contato comigo assim como um mês depois que tudo tinha acontecido. E quando ela entrou em contato comigo, eu disse para ela que eu não conseguiria responder para ela naquele momento, que ia demorar. E ela, como fazia parte do jornal El País, que é um jornal que talvez tenha uma estrutura, uma dinâmica diferente dos outros jornais, ela me disse: eu posso esperar. E eu respondi essas perguntas para ela em janeiro. Eu precisei de 3 meses longe de tudo e próximo dos amigos e da família para tentar me recuperar, para responder quem eu era, por exemplo. E a Eliane conseguiu me acompanhar e dar sentido a esse momento e publicar esse momento. Então, ela foi a pessoa que conseguiu, de alguma forma, e talvez sem saber, mas cuidar da minha dor naquele momento, como uma jornalista deve fazer. Me diz uma coisa, vamos lembrar para os ouvintes o tipo de agressão que você sofreu, porque a memória pode ser curta, às vezes. Foram muitas ameaças de morte. As ameaças não são bonitas. Claro, ameaças de morte não são bonitas, são estrategicamente horrorosas e te fazem criar uma sensação de medo que você, na realidade, não tem diariamente. Nós, no Brasil, nós nascemos com medo. Nós andamos com medo na rua. Mas essa sensação era elevada à máxima potência, porque eu não desacreditava nas ameaças que me eram feitas. Porque bastava para me tirar a vida, como aconteceu com outras pessoas, como John Lennon, por exemplo. Bastou um. Ou o reitor da Universidade de Santa Catarina, que você cita no livro. O reitor é vítima dessa mentira, dessa violência fabricada pela mentira. Quando você anda pelo Brasil hoje em dia, você se sente ainda ameaçado? Isso mudou? Como é que isso está hoje? Eu me sinto ameaçado no Brasil, mas não como antes. É diferente. Hoje no Brasil eu trago uma outra tristeza, que é a tristeza de me ver longe das instituições de arte que um dia publicaram, que um dia programaram o meu trabalho. Vamos falar um pouco sobre isso, porque no momento em que isso acontece no MAM, existe toda uma estrutura institucional que se blinda no Brasil, que se fecha, e que se você me permite usar essa palavra, se encaretiza também. Claro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a reação das instituições brasileiras a esse episódio e posteriormente. Elas se fecharam. Eu acredito que elas tenham criado um programa ou uma programação que, para o não público,
É isso que para mim é mais preocupante hoje. Me parece que as instituições de arte no Brasil, eu estou usando o artigo definido, mas pode haver uma ou outra que não. Em geral, elas estão fazendo programações para quem não vai, quem não visita essas instituições. Quem está dentro, quem vai a uma instituição de arte sabe, de alguma forma, o que vai ver lá dentro. Está de acordo com os próprios estudos, está contextualizado. Choques muito grandes numa instituição de arte é muito complicado, é muito difícil de existir. Se a gente vai aqui no Centre Pompidou, a gente sabe o que a gente vai encontrar. Exato. Se a gente vai no Palais de Tóquio, a gente sabe o que a gente pode encontrar. Mas as instituições de arte brasileiras, elas estão mais preocupadas com o que o não público pode ver, pode tomar consciência de que existe do lado de dentro, do que com o próprio público que está lá para assistir. Então, há uma rede simbólica, tácita, de censura hoje no Brasil, que é extremamente preocupante. É como nós temos um governo hoje de esquerda no Brasil, toda uma equipe extraordinária de pessoas inteligentíssimas, capazes de lidar com o desconforto do corpo, né? Desse corpo que foi soterrado durante anos na nossa cultura, né? E essa equipe está lá justamente... Soterrado e super exposto. Super exposto, exatamente. Essa equipe está lá para trabalhar para que esses corpos dissidentes, digamos, sejam vistos. E, de repente, talvez socialmente isso esteja acontecendo. Nós temos mudanças, né? Nas leis mas institucionalmente no mundo da arte não há. O que há é uma desconfiança progressista sobre esses corpos. Então, se o seu discurso está mais ou menos fora de um sistema moralista, é preocupante. É uma questão. Iremos programar isso ou não? E geralmente é não. Entendi. Você cita Na verdade, como leitora, você traz duas coisas nesse livro que me agradam muito: o insulto e a vingança. Gosto muito de todas as duas, especialmente na ficção. Você dedica o livro à pessoa que retirou a imagem do Instagram e que deflagrou todo esse processo, descontextualizando, etc. Eu acho a vingança bastante salutar. Queria saber o que você acha disso, porque é uma vingança para todo sempre, impressa em pixels, em papéis e em diversos suportes e plataformas. Sem essa pessoa, esse livro não teria acontecido. E talvez mudanças importantes na mentalidade brasileira não teriam também acontecido. Antes eu acreditava que a arte fazia pouco seu papel social, político. E eu acredito hoje que quando ela é tirada do seu invólucro, ela pode causar transtornos. E bons transtornos na sociedade. Então eu já agradeci o Jair Bolsonaro publicamente, ao MBL, que são figuras deploráveis, né, do sistema político brasileiro, mas já agradeci por terem feito o trabalho que os jornalistas antes não conseguiam fazer no Brasil, que era exatamente explorar a arte como ela é. Você cita também uma artista que eu particularmente gosto muito, sou muito apaixonada, que é a Laurie Anderson. Você diz, se você põe essa frase dela, não é a bala que mata, é o buraco. Eu queria saber, nessa censura progressista que você citou aí,
Qual é a bala que mata? Qual é o buraco que mata? Que corpos são permitidos? Que corpos são excluídos? Olha, eu vou ser ainda mais, usar ainda mais a palavra agora no momento que talvez não deveria, eu deveria guardar, né? Porque a gente, quando é censurado, começa a se autocensurar também como eles, e eu estou me programando para não fazer isso. Não sei o que vem do futuro a partir daí, mas ontem, por exemplo, eu tive uma amiga me mandou um edital feito entre o consulado francês e o consulado alemão sobre um novo projeto de curadoria, projeto curatorial de estudo sobre curadoria entre Brasil, França e Alemanha, em que eles estão procurando temas relacionados à felicidade. Então, você já imaginou o tanto de artista feliz que a gente vai ver mandando o seu projeto para essa... Eu não tenho ideia de como um tema como esse possa surgir em um momento em que guerras estão acontecendo, em que nós vemos vítimas caindo na nossa frente. Mudanças climáticas absurdas. Censura acontecendo dentro e fora do Brasil, na França também. Então, assim... acabamos de ter um livro censurado numa escola, um livro de um escritor negro, óbvio, seria censurado numa escola do sul do país. Do sul do país, eu digo do sul do Brasil. Bom, para terminar, Wagner, é o seguinte, você começou esse livro, e eu me lembro disso, ele era um arquivo documental, não é? Assim, você colecionava, você estava trabalhando numa espécie de arquivo para um outro projeto. Em determinado momento, chegou a ficção, né? Chegou a ficção. Eu queria saber por que você sentiu necessidade da ficção e como você resolveu contar essa história, porque só para o ouvinte entender e para quem estiver nos assistindo também, os fatos são relatados aqui, eles são documentados, mas eles são também revistos pelo autor a partir do seu projeto poético de criação e de visão do mundo também, e da maneira que ele vê que ele quer conduzir essa escrita no livro. Eu optei pela ficção porque eu não queria, nesse livro, dar voz às vozes que já foram ouvidas. Eu precisei falar do que acontece do lado de dentro. Então, é o meu corpo que fala. Então, é a minha memória que fala. E a memória, ela é ficcional. Porque o real tem o tempo dele acontecer. Tem um instante dele acontecer. A partir do momento que o seu corpo se desconecta do real, do fato, é impossível que a ficção não seja essa ponte que cria esse elo de linguagem, entre um efeito e uma perspectiva do efeito. E eu precisei da ficção, porque na ficção existe mais espaço. O fato, ele está encerrado no passado. Ele é fixo, mas pela ficção e pela arte, o passado não é fixo. Ele pode ser reestruturado. Vamos terminar essa entrevista, já que estamos falando de uma maneira informativa, jornalística, sobre o lançamento desse livro, lembrando que, sob nenhuma interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, qualquer um dos fatos durante esse trabalho, essa performance, no dia 26 de setembro de 2017, pode ser encarado, visto, interpretado como pedofilia ou qualquer coisa ligada a isso. Isso só existe, talvez, na cabeça de possíveis pedófilos. Muito obrigada, Wagner, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Obrigado você, Márcia. Obrigado pelo convite.